E o príncipe a beijou, e finalmente a princesa despertou, e ela reconheceu o seu grande amor, e eles foram viver no castelo e foram felizes para sempre. Fala pessoal do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre romantismo versus realidade. As pessoas que já me conhecem, elas sabem o quanto eu sou romântica. Ai, gente, como é bom ser romântica! É maravilhoso poder curtir o romantismo. E eu tava pensando como é bom você ser romântico, como é bom o tempo passar e você não desistir desse romantismo nunca, sabe? Da época dos meus pais pra cá, as coisas em termos de romantismo mudou bastante. Na época dos meus pais, você só precisava acreditar que a coisa era romântica e ela realmente era. E eu tô falando de romantismo não só de homem e mulher, mas de romantismo de acreditar que, tipo, que o amor à primeira vista existia e que na época dos meus pais, mesmo com todas as dificuldades e diferenças, os casais sempre superavam, né, os problemas conjugais. E na política era possível acreditar em dias melhores, que as pessoas realmente tinham boas intenções, que quase nunca as pessoas mentiam com relação aos seus sentimentos. Quando a pessoa estava falando lá sobre os seus sentimentos, eram verdadeiros. A amizade antigamente era verdadeira. Não precisava você ficar preocupado, desconfiado. Se você podia confiar na sua sombra ou não, resumindo a história. Não bastasse eu ser romântica, eu ainda tinha que ter nascido pisciana, gente. O signo dos signos do romance. E por causa da influência do meu signo, o que eu vivi de romance nessa vida não foi brincadeira, gente. Cresci imaginando a vida como se fosse uma novela. Eu cresci imaginando que a vida era um conto de fadas. Ai, que delícia, gente. Chorava feito uma desgraçada com aqueles filmes da Sessão da Tarde. De volta à Lagoa Azul. Oh my God! Gente, como eu sofria, como eu desidratava de chorar com a Sessão da Tarde. Eu fui crescendo, eu vi que o tempo, as coisas, as pessoas mudaram bastante, né? De 3 décadas pra cá. As pessoas mudaram bastante. Mudaram o seu comportamento, mudaram o jeito de interagir uma com as outras. Tantas coisas mudaram nesse planeta. E o romantismo, ele foi colocado um tiquinho assim de lado, sabe? Ele foi colocado um pouquinho pro canto. Você agora não. E eu vejo que todas as pessoas à minha volta, gente mais jovem, gente da mesma idade que eu, pessoas mais idosas, pessoas mais velhas, né? Eu vi que elas foram acompanhando estes degraus do romantismo low, menos romantismo, né? E inclusive os meus pais sempre ali tentando me trazer de volta para a realidade, eu lá sonhando. Ah, como eu vou sonhar! E os meus pais, acorda, menina! Eu lá sonhando. Só que Deus sabe de todas as coisas.
E quando Deus me trouxe aqui para a Europa, Ele me trouxe por um propósito na minha vida. Ele tem um propósito na minha vida. E Ele tinha um propósito na hora que Ele me trouxe aqui na Europa. Talvez, se eu nunca tivesse saído, talvez, não é obrigado ninguém sair do lugar de onde você vive, de onde você mora, para você adquirir experiência. Eu mesmo falo isso aqui nos meus vídeos. Não precisa você sair de onde você está para você adquirir experiência. Mas, talvez, se eu nunca tivesse saído da minha primeira cidade, da cidade onde eu nasci, e tivesse vindo parar aqui na Europa, talvez eu não tivesse nunca aprendido metade das coisas que eu já aprendi aqui na vida, vivendo sozinha e isolada. E eu não estou vivendo sozinha e isolada agora, não é por causa do coronavírus, mas eu estou vivendo sozinha e isolada já faz alguns anos, desde que eu me mudei para cá, para a Europa. E se eu nunca tivesse saído da minha cidade natal, depois de São Paulo para cá, para a Europa, talvez eu nunca tivesse aprendido todas as coisas que eu aprendi na vida. Porque pessoas românticas como eu têm dois caminhos. Ou ela aprende pelo amor, ou ela aprende pela dor, que na verdade não chega a ser uma dor, mas eu trocaria a palavra dor pela palavra erros. E aí você volta a errar de novo, e aí você pensa por que aquela coisa está se repetindo na sua vida, aquele erro está se repetindo assim na sua vida novamente. E você vê que aquele erro ele quer te dizer alguma coisa. Então, até que um outro dia a minha ficha caiu. Até que um outro dia eu tava insistindo na mesma tecla. Eu estava insistindo na mesma tecla. Não, as pessoas são lindas, o mundo é lindo, a Bahia é linda, Caetano é lindo, todo mundo é lindo. Oh, que lindo hoje, tudo é lindo. E não é, gente. E eu vinha insistindo nessa tecla já faz 39 anos que eu estava insistindo nessa mesma tecla. E sempre quando os meus pais me davam uma chacoalhada assim, eu falei, gente, vocês estão totalmente errados. Vocês estão errados, vocês pararam de acreditar no amor, vocês pararam de acreditar, vocês pararam de sonhar, vocês pararam de acreditar no romantismo. E eu vinha insistindo nessa tecla já faz um tempo. Só que esse tempo, ele não existe mais. Essas coisas, essas pessoas, elas não existem mais. Eu não quero generalizar e dizer que não existe mais pessoas boas, pessoas românticas, pessoas que acreditam no amor e etc e tal, pessoas sonhadoras, etc e tal, porque existe sim. E a lei da atração e pensamento positivo pode unir a essas pessoas. De alguma forma, em algum lugar, né? Pensamento positivo e a lei da atração pode te unir a essas pessoas. Mas não é tão simples assim. Porque você não vai como antigamente. Antigamente, isso era muito fácil. A única ambição das pessoas no passado era amar e ser feliz. Era a única ambição das pessoas no passado. Hoje, a ambição das pessoas é totalmente material. Não tem mais nada a ver com amor. Não tem mais nada a ver com love in the air. Por que eu quis gravar esse vídeo? Porque um outro dia me caiu a ficha que eu tava há muitos anos da minha vida insistindo nessa mesma tecla.
né? Que se eu fosse muito boa, sabe? Se eu continuasse sendo uma pessoa muito, muito boa, muito, muito amável com todo mundo, sem exceção, sem quantidade para cada pessoa, né? Ou melhor, com a mesma quantidade, se eu continuasse amando todas as pessoas na mesma quantidade e sendo muito boa, mas boa pra caramba com todo mundo ia ser, a recíproca iria ser verdadeira. Só que, como eu já falei, essa época da recíproca verdadeira já passou e esse tempo não existe mais, e o tempo que nós estamos vivendo agora é totalmente diferente. As pessoas não fazem questão nenhuma da reciprocidade. E aí Deus me trouxe aqui para quebrar a cara. Várias e várias vezes. Quebrei a cara e aí Deus, de novo, não aprendi. Quebrei a cara e de novo, não aprendi. Até que esse dia do caiu a ficha, até esse dia que me caiu a ficha mesmo, eu falei, ops, espera. Não é a primeira vez que essa situação se repete. Não é a primeira vez que está se repetindo. E eu vou começar a ter uma outra postura e vou começar a prestar atenção. Vou começar a ter uma outra postura diante desses fatos que se repetem. E diante desse romantismo que eu insisto tanto em querer. Ele existe em algum lugar. Certamente eu ainda não estou na mesma frequência que ele. Mas ele existe. Esse romantismo, ele não é só amoroso que eu tô falando. Que todas as pessoas sejam como os melhores amigos de infância. Amigos de infância, os poucos amigos de infância que me sobraram, eles ainda são as mesmas pessoas. São as pessoas do meu core. Os poucos que sobraram são as mesmas pessoas. São pessoas especiais e maravilhosas. Não posso vender porque não tem preço. Um quadro de Van Gogh não chega aos pés desses amigos de infância que me sobraram. E os que partiram, eu já aprendi e eu já entendi que essas pessoas, eles precisavam ir. Eles precisavam seguir o caminho deles sem mim. Isso aí já está totalmente aprendido. A lição já está totalmente aprendida. Era um romantismo que eu tinha de querer que essas pessoas ficassem comigo até o final da vida? Era. Era um romantismo que eu tinha. Eu queria que todos os meus amigos que eu conheci, eu queria que eles continuassem comigo até o último dia da minha vida ou até o último dia da vida deles, mas eu queria que a gente continuasse amigos. Porque era romântico, né, gente? Quem não quer ter seus amigos? Quem não quer ter seus amigos para a vida toda? Mas isso não é possível, porque Deus fez cada pessoa única. E cada pessoa tem o seu projeto de vida e caminhos diferentes. Então, no meio do caminho, nós nos perdemos, nós nos afastamos. E eu entendi que eu tinha que seguir minha vida sem eles e eles tinham que seguir a vida deles sem mim. Do mesmo jeito eu pensava com relação à família, que família não podia se separar, que família tinha que ser sempre unida, né? Essas coisas muito românticas, aquela família linda, reunida dia de domingo, no jantar de Natal, nos aniversários da vida. Por alguns anos eu tive isso na minha família, tanto na minha família quanto nas famílias em volta para quem eu trabalho, nas famílias dos meus amigos, né, das pessoas que eu conheço através do Facebook. Eu vejo que isso também não é mais possível. A família brasileira hoje ela está totalmente dividida, primeiro pela política, primeiro pela falta de amor e segundo pela política.
A falta de amor e a política dividiu a família brasileira. As pessoas já não entram mais em acordo com nada. Então aquela família linda de capa de revista também não é mais possível. Esse romantismo aí também acabou, tá? Agora é uma outra fase, é uma outra vida. É um outro jeito é uma outra maneira das pessoas lidarem dentro de seus lares. E cada um vai vivendo do jeito que pode e não cabe a ninguém meter o bedelho. Cada um vai vivendo do jeito que pode, cada um vai vivendo do jeito que dá, fazendo como pode. O que não pode é você querer que as coisas que aconteceram há 3 décadas atrás continuem existindo agora, porque isso aí não vai dar. E também, né, o romantismo no mundo da política, que há até pouco tempo atrás, né, quando nós tivemos um excelente governo e todas as coisas funcionavam muito, muito bem no Brasil. O Brasil chegou a ser a 5ª maior potência do mundo. Adoro! E o real valia muito! E todos os gringos e americanos compraram casas e ilhas no Brasil, porque todo mundo queria o Brasil dos sonhos. E isso foi muito romantizado planeta fora, não só dentro do Brasil, mas planeta fora, isso foi muito romantizado. E as pessoas sentiam muito orgulho de ser brasileiro. As pessoas andavam na rua com muito orgulho de ser brasileiro. E agora eu vou falar sobre a realidade. Nós não estávamos preparados para aquilo, para aquele sonho que nós vivemos. Por isso que hoje em dia a gente vê tanta gente decepcionada com o governo. Eu não vejo que o governo de 10 anos atrás, eu não vejo que ele fracassou. Eu não vejo que ele falhou. Eu vejo que deu muito certo. Muito. Mas para carregar 200 milhões de habitantes nas costas, nós não estávamos preparados para aquele momento, gente. Para dar um exemplo, uma pessoa que nunca teve dinheiro na vida, de repente ganha 200 milhões de reais na loteria, você acha que essa pessoa, ela vai saber investir todo esse dinheiro e até o final da vida dela ela multiplicar esse dinheiro, ou até o final da vida ela manter esse dinheiro? Não tem, gente. Não vai. Não vai, porque ela não estava nem preparada para ganhar. Ela não estava nem preparada para ganhar. E assim fomos nós brasileiros. Nós viemos de épocas bem difíceis. Nós viemos de épocas bem difíceis na política. E finalmente nós tivemos um governo que deu certo, mas nós não esperávamos que fosse dar certo. Nós não estávamos preparados. E cada um foi viver no seu mundinho e esqueceu que uma pessoa só não podia carregar o país inteiro nas costas. Foi dando as tretas que deu, porque nós nos descuidamos. Nós achamos que aquilo ia ser eterno e, para variar, nada é eterno. Sobre os casais, cada um vai fazendo do jeito que pode, cada um vai dando o amor que tem. E paciência, se esse amor se acaba rápido, nos dias de hoje, acaba muito rápido. Cada um vai dando o amor que tem. Eu sei que há 30 anos atrás,
Quando a minha família morava num sítio, numa localidade bem pequena, naquelas localidades onde todo mundo se conhece, a minha mãe fazia festa na minha casa e os casais daquela época de 30 anos atrás, os casais que se encontravam, eu tenho isso na minha memória até hoje. Os casais que se encontravam nessa festa, eles estão casados até hoje. E eu cheguei a ver esses momentos, né? E eu idealizei na minha mente que a vida toda seria assim, ou comigo seria do mesmo jeito. E totalmente diferente daquela época, os casais de hoje em dia, eles já não têm tanto compromisso, eles já não têm tanto tempo para olhar para uma pessoa e falar, eu quero ficar com ela pro resto da vida. É essa pessoa que eu quero ficar. Essa pessoa que eu dancei a noite inteira, é ela que eu quero pro resto da vida. Entendeu? Já não tem mais. Essa é a nossa realidade de agora. Se descabelar, chorar, sofrer, ouvir Pablo, Marília Mendonça. Não vai adiantar, gente. Não vai adiantar. Infelizmente, essa época aí já passou e a gente tem que ser feliz, ou a gente tem que aproveitar esse tempo que nós estamos vivendo, vai que depois fica pior, né? Mas é isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas quando toda uma população se une para manter a cultura do seu país, elas conseguem manter essa cultura por um bom tempo ainda. Não para sempre, como eu já falei, para sempre, o para sempre também acaba. Música de Cássia Eller. O para sempre também acaba, mas se toda uma população, se ela se juntar para manter a cultura, elas conseguem. Que é o caso dos países escandinavos, dos países gelados aqui da Europa e daqui da Holanda, onde eu estou vivendo agora, que as pessoas com relação a relacionamento, elas preferiram, não generalizando, não são todas as pessoas, mas a grande maioria, elas preferiram ter somente uma pessoa na vida e ter essa pessoa para a vida toda. Aqui, nos outros países da Europa, tipo a Suécia, tipo a Inglaterra e a Suécia, as pessoas eles preferem se relacionar somente entre eles, nativos. Pouquíssimos eles abrem pouquíssimas brechas para pessoas de fora. Por isso que quando o príncipe Harry arrumou a Meghan, né, conheceu a Meghan, por isso que foi aquele escândalo. Não só porque ele é um príncipe e ela uma plebeia negra, mas porque países como o Reino Unido e a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, eles não abrem espaço para relacionamentos com pessoas de outros países, porque eles preferem manter a cultura de se relacionar somente com os nativos do mesmo país, para que a cultura do país deles continue funcionando. A cultura de um país é mais fácil funcionar quando todos são do mesmo clã, entende?
quando você traz uma pessoa de fora, aquela pessoa traz a bagagem dela junto com ela. E querendo ou não, chega um momento que ela vai querer introduzir aquela cultura dela na cultura daquele determinado país. Então, para manter uma união saudável e duradoura, eles preferem não se envolver com pessoas de outros países. Por isso que, se você vir aqui na Europa, você vai encontrar milhões de casais que vivem juntos a vida toda. E uma outra coisa também, eles começam a vida amorosa muito tarde, quando eles já têm a cabeça e opinião formada. Eles não começam tão de garotinhos. E geralmente quando eles arrumam alguém lá pelos 24, 26 anos, geralmente é pra vida toda. Aqui mesmo na Holanda tá cheio de solteirão de 30 anos aqui, que só teve uma namorada na vida. Nunca morou junto, nunca dividiu a vida com outra pessoa. A maioria nem namorou, só deu uns beijinhos só. Então, com 30 anos. Então, quando essas pessoas, né, quando eles encontram alguém, geralmente já é para a vida toda, né? Já curtiu bastante, já curtiu tudo que tinha que curtir, já viveu tudo que tinha que viver. Então, quando eles encontram alguém, já é para a vida toda. Então, mas isso é porque eles querem. Então, ou seja, o romantismo aqui ainda vai durar por alguns anos. Enquanto que no Brasil isso aí meio que já acabou, né? No Brasil agora a realidade é do não deu certo, troca. Não deu certo, troca. Não tenho paciência, troca. E não é assim que funciona, sabe? E para encerrar esse vídeo, a realidade dos amigos de hoje em dia. Uma coisa que eu tenho certeza é que os meus amigos de infância vão continuar sendo os meus amigos, mas do jeitinho que eles eram, porque eles ainda são. E os que precisarem partir, se alguém precisar partir, tudo bem, é a vida deles, eles precisam seguir a vida deles, mas fazer uma amizade hoje em dia, como antigamente, isso não é mais possível, gente. Mais uma vez, eu não tô generalizando. Você pode sim, se você tiver um amigo, um poço de paciência, um verdadeiro Buda, um Krishna. Se você tiver um amigo, um poço de paciência, é bem possível que vocês consigam fazer uma amizade duradoura, né? Uma amizade durar bastante. Mas uma amizade no mesmo naipe, no mesmo nível de antigamente, de amigos de infância, uma amizade que você faz agora não é mais possível. Os relacionamentos entre amigos hoje em dia, eles são totalmente, como eu posso dizer, são totalmente de interesses, são totalmente de trocas. Você faz uma amizade com a pessoa, você pega o que você precisa dela, ela pega o que ela precisa de você, sem mais nem menos, acabou. É isso as amizades de hoje em dia. São totalmente de interesses pessoais. A hora que a pessoa consegue o que ela quer, ela vai embora. E é isso. O pessoal costuma chamar muito os europeus de frio.
Mas eu acho que nenhum país do mundo pode chamar os europeus de frios. Porque não existe frieza maior nessa vida do que você atrair uma pessoa para a sua vida para obter apenas os seus interesses. Isso é você ser frozen. Essa é uma realidade. O romantismo dos amigos de infância não existe mais, tudo bem. Isso foi há 3 décadas atrás. Ok? Mas a realidade nas amizades de hoje em dia é muito, muito, muito dura. São amigos que não te procuram, são amigos que não ligam para você, que não perguntam como você tá, que na primeira oportunidade puxa o teu tapete. São pessoas que não te ligam no Natal, são pessoas que não te ligam no seu aniversário, são pessoas que não te ligam nem um pouco. Então, eu tava insistindo na mesma tecla. Que não era assim, que isso não é possível, que não é. Até que eu resolvi tirar a venda dos meus olhos e aceitar essa nova realidade. Isso aqui eu resolvi aceitar. Os amigos são assim, as pessoas elas são assim. Os dias atuais são assim. Paciência, abrir aqui um parênteses. As pessoas que realmente te quer bem, ela tem muita paciência com você. Ela tem paciência porque ela quer manter aquela amizade. Aquela amizade é mais importante acima de qualquer coisa. Ela é muito mais importante, sabe? Manter um relacionamento tanto amoroso quanto de amizade não é uma coisa fácil. Exige bastante habilidade e paciência, gente. Eu tô falando isso pelos poucos amigos que eu ainda tenho e que a gente consegue manter uma amizade saudável. Eu admiro muito, 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 muito isso neles. O que eles têm de sobra, comigo é paciência. E é uma coisa assim que é admirável, porque precisa ter. É uma coisa, gente, pequena. É admirável isso neles. E sempre que eu posso eu falo isso pra eles. Amigo que é amigo, amigo que é amigo, ajuda um ao outro, né? Na caminhada um do outro. Um sobe o degrau e dá o braço para o que está embaixo, e o outro que subiu dá o braço para o outro subindo também. Existe essa troca carinhosa, né? Essa troca é válida. Exige muita paciência. Eu namorei quase 3 anos e nós somos amigos hoje, já faz 4 anos. E nós terminamos e nós continuamos amigos. Brigamos a rodo. Todo amigo briga. Mas a gente sempre faz as pazes. Porque a nossa amizade é muito mais importante. Eu já estava assim bem desiludida com isso quando eu voltei a acreditar novamente que ainda é possível. Não como antigamente, amigo de infância, etc e tal. Mas só em a gente ser ex e a gente manter uma amizade saudável, isso já é válido. Isso já é super válido. Uma outra cultura, ou para não dizer a principal cultura que os holandeses mantêm e fazem questão, é de ser amigo de todo mundo no mesmo nível e grau. Com eles não tem meu amigo, meu amigão. Não tem meu conhecido, conheço quem é. Não tem. Eles são amigos no mesmo nível. Para encerrar,
Compensa ser romântica? Compensa. Compensa ser sonhadora? Compensa. Porque a hora que o sonho acontece, você está preparada. E quando você está preparada com a hora certa, é um Big Bang que acontece. Mas, como dizem os meus pais, um pé no romantismo e um pé na realidade. Não querer demais só uma coisa e não querer demais só a outra, né? Se a gente souber balancear todas as coisas, a gente consegue tirar tudo de letra. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Beijo a todos vocês que assistiram até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.